eu trago aqui, a gente entendeu agora, assim, os princípios, os critérios, e aí, dentro desses princípios, desses critérios, eu vou falar sobre algumas ferramentas, sobre, como que eu posso dizer? Como é que a gente pensa nesse conteúdo, né? Pensar no conteúdo acessível, a gente tem que pensar desde quando a gente pensou a pauta. Quando a gente pensa a pauta, a gente tem que pensar de tipo, eu quero escrever um texto, eu vai ter imagem, vai ter vídeo, mas quais são as acessibilidades que eu preciso ali? Então, é sempre importante a gente perceber essas ferramentas de acessibilidade para a gente já incluir desde o pensamento da pauta. Porque quando a gente para, vamos dizer assim, constrói a pauta, escreve o texto, ou faz o vídeo, ou faz o podcast, ou faz o áudio, e depois a gente faz, eita, vai ver se é a acessibilidade que a gente vai colocar. Isso muitas vezes dá um retrabalho e muitas vezes a gente não tem tempo de inserir essa acessibilidade. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade comunicacional no jornalismo, a gente sempre fala que é importante modificar alguns processos, né? Porque a gente não está acostumado, a gente não é aprendido na universidade. Que bom que vocês estão na universidade, vocês estão tendo uma aula que com certeza vai abrir a cabeça de vocês, os horizontes, para ter uma nova percepção, para quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês terem esse olhar e possam estar construindo um futuro mais acessível às pessoas com deficiência, como comunicadores. Muitas dessas informações que eu estou trazendo para vocês, eu vim ter entendimento na construção do meu TCC, que foi o Eficientes, e muito depois, que aí eu fui estudar, fui me especializar mais nessa área. Mas que bom que vocês estão tendo ainda dentro da universidade. E aí, um ponto que eu trago aqui, né, para o conteúdo, são os títulos. Quando a gente vai subir a matéria num site, a gente às vezes precisa trazer algumas tags, tipo, o título principal é um H1, o subtítulo é um H2. Então, é importante a gente ter esse entendimento do tagueamento dos HTMLs. Muitas vezes a gente não vai lidar com isso, mas é bom a gente ter noção que esses tagueamentos dentro do site é importante. Pode ser que algum de vocês diga assim, eu vou fazer um jornalismo mais independente, e aí quando você estiver construindo o seu veículo, você tem esse entendimento é, da hierarquia da informação, né? Porque muito do que eu estou falando aqui é sobre hierarquia de informação, o quanto é importante a gente deixar a informação hierárquica, para que as pessoas possam compreender o início, o meio e o final do que a gente está construindo ali. Então, o primeiro são os títulos. Os títulos em HTML são representados por tags H1, H2 e vai até H6. E muitas vezes pessoas com deficiência visual ou pessoas com deficiência física ou motoras, elas às vezes vão utilizando não por deslizamento, assim, ou pelo mouse, porque nem todas têm essa coordenação física. Coordenação física não, essa coordenação fina, quis dizer. E aí elas utilizam as teclas do computador. Então é importante esse tagueamento dentro dos sites, justamente para que elas possam compreender qual é a informação é, é, principal, podemos dizer assim. E depois as subcategorias, né, daquela informação. E aí, um segundo ponto é os links e os hiperlinks, né? Como tornar esses links e hiperlinks mais acessíveis. Então, precisa apresentar um bom contraste entre as cores do texto e o respectivo fundo. Às vezes tem uns links ou hiperlinks, vamos dizer assim, amarelo,
verde, onde fica bem clarinho no fundo branco. Então, é importante a gente perceber é, esses contrastes de cores, se eles estão de forma nítida. Porque também tem pessoas com daltonismo, e aí precisa, que às vezes não, as pessoas não só compreendem através como que eu posso dizer? Através de cores. Mas às vezes a gente tem que, por exemplo, a informação é importante. Aí às vezes a gente bota em negrito. Talvez seja necessário botar uma linha embaixo, porque se tiver uma pessoa daltônica, ela possa compreender se aquele conteúdo tiver, sei lá, como que eu posso dizer, em vermelho. Ela não vai, ela pode não entender que aquilo ela acha um conteúdo relevante, assim, importante, como a gente colocou na matéria. Então, uma outra questão são as descrições de imagem, que eu já falei um pouco, né? Então, todo conteúdo visual tem que conter a descrição na imagem. Então, a gente vai analisar ali a imagem e vai perceber qual a informação mais importante, mais relevante que eu estou comunicando nessa imagem. E é muito importante a gente não colocar nossas inferências dentro da descrição da imagem. Então, às vezes, a gente quer dizer assim, uma paisagem linda. Não, é linda para você, mas pode ser que para outra pessoa não seja. Então, se você for descrever, descreva o que você está vendo, mas quais são esses elementos essenciais. Não colocar esses adjetivos, nem a sua opinião na descrição da imagem, certo? E aí vamos para um outro ponto, que são os textos, né? Eu acho que eu falei um pouquinho da linguagem simples, mas tem alguns pontos importantes para prestar atenção na construção do texto, né, do conteúdo. Um é desenvolver apenas um tópico por parágrafo, não fazer parágrafos muito longos, fazer parágrafos curtos, para que a informação seja passada ali de uma forma mais simples, mais objetiva, sem tanto arrudeio, que às vezes acaba perdendo o entendimento. é, uma outra questão é utilizar sentenças organizadas de modo simplificado para o propósito do conteúdo. Então, geralmente, de preferencialmente usar sujeito, verbo e objeto. Dividir as sentenças longas em sentenças mais curtas. Evitar o uso de jargões, expressões regionais ou de termos especializados que não possam ser entendidos por todos. Caso for necessário, Larissa, é muito necessário nesse texto. E aí você coloca o significado ali daquela palavra, daquela expressão, daquele jargão, para que as pessoas possam compreender de forma mais simples. Para que a pessoa não precise, tipo, tá lendo ali a sua matéria, ela não precisa abrir um outro link para ir pesquisar o que significa aquela palavra. Porque aí, quando a gente usa uma linguagem muito técnica, isso acaba acontecendo e muitas vezes acaba acontecendo que as pessoas vão perdendo o interesse. Se a matéria for muito longa, com umas palavras muito difíceis, chegar, ai, já estou cansado, não estou entendendo nada, vou para outra coisa. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo o leitor. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Utilize listas de itens ao invés de uma longa série de palavras ou frases separadas por vírgulas. Eu digo isso, vamos dizer assim, às vezes a gente precisa escrever uma matéria muito longa, onde tem vários tópicos que a gente vai abordar dentro dela. Então, é muito bom quando a gente coloca no início da matéria, vamos dizer assim, um sumário ou alguns pontos, porque pode ser um sumário ou alguns pontos que seja clicável. Quando a pessoa clique, ela seja direcionada para aquela parte. Por quê? Porque às vezes a pessoa está lendo ali o conteúdo e vamos dizer assim, a página, tem muito disso, a página do site atualiza.
Se aquela página do site atualizar, o leitor de tela que está lendo para a pessoa com deficiência visual, ele vai parar e aí ele vai voltar para o início. E aí a pessoa nunca vai conseguir concluir a matéria. Então, às vezes, é importante ter esses pontos, até para dar um direcionamento e que facilite essa navegação, das pessoas dentro do site, dentro do conteúdo. Uma outra coisa também importante é faça referências claras a pronomes e outras partes do documento. Também utilize preferencialmente a voz ativa. E aí a gente vai para o quinto ponto, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre os contrastes. Evitar, nos planos de fundo dos sites, ou das matérias, ou de cards que vocês estão fazendo, é, fundos muito decorativos, muito enfeitados, com listas, com círculos, com bordas, com marca d'água, porque isso dificulta muito na hora do contraste. Tem muitas pessoas, principalmente pessoas com baixa visão, utilizam esses contrastes para poder é, ter esse acesso ao conteúdo, ter essa visualização do conteúdo melhor, pessoas com daltonismo também. E aí, às vezes, se tiver muitas informações, fica carregado, eu posso dizer assim, a imagem fica carregada. E aí dificulta a compreensão, às vezes, do texto. Às vezes o texto, vamos dizer assim, se botar um fundo, como é que eu posso dizer? Um fundo amarelo no fundo branco. Vai ficar tudo clarinho. Aí a pessoa vai ficar tipo, eu mesma que tenho dificuldade é, de enxergar, eu vou ficar, ai, o que é isso que está escrito? Então, são algumas cores, alguns contrastes de cores que não são legais. Existem sites na internet, se você botar color, que ele vai dizendo quais são os contrastes melhores das cores para colocar. E é importante também no site colocar, às vezes, uns plugins que tem contraste, porque aí a pessoa pode modificar. Às vezes o site é branco e com esse plugin o site fica com fundo preto, às vezes fica melhor de visualizar. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Um outro ponto são as cores. Não utilize cores para destacar informação. Não só utilize cores, acho que eu já tinha falado lá nos links, hiperlinks. Às vezes a gente quer destacar aquela informação que é importante só por cor, mas possa ser que a pessoa não compreenda aquilo, que tem uma lista de produtos e que ela é feita só com a diferenciação de cores. E aí, isso aqui é feito de forma incorreta, que nem todo mundo vai compreender. Às vezes é necessário que a gente bota assim, é obrigatório, está disponível. Um outro ponto são os arquivos multimídias. Quando for vídeo, e o vídeo não tiver uma faixa de áudio, às vezes tem imagens na internet, são vídeos só com imagens, e às vezes tem uma musiquinha só, às vezes não tem uma narração. É importante a gente disponibilizar textos alternativos ou disponibilizar um arquivo para download ou um link ou descrever aquilo numa página, descrever embaixo. É, falando as informações, assim, descrevendo que imagens são aquelas que estão sendo passadas. É, porque se ali não tiver uma descrição, só tiver imagem sendo passada e uma musiquinha, a pessoa vai dizer, tá, vai achar que é uma música só. Não vai achar que ali é um vídeo que tem informações. É necessário fazer essa descrição da imagem. Ou inserir a audiodescrição, aonde ao momento que fosse passando as imagens, tivesse uma pessoa narrando, né? Imagem, como que eu posso dizer? Está passando a imagem de uma praia, está aparecendo um céu azul,
existe, e você foi encaixando alguns detalhes importantes ali que está sendo passado. Um exemplo que me veio agora à cabeça, que eu falei assim. Quando o vídeo possui faixa de áudio, é importante também fornecer textos alternativos, tanto explicando as imagens de forma mais resumida, ou se o vídeo já for pensado acessível, né? Então, pode-se começar vamos dizer assim, a gente entrevistar uma pessoa, ela se autodescrevendo, então já vai dar para entender o que está sendo passado ali na tela e não precisaria de uma descrição. Ou nos silêncios que tem de uma imagem para outra, nos silêncios dos áudios do vídeo, a gente inserir a audiodescrição. Eu estou falando isso é porque nem sempre vai se ter recurso para inserir a audiodescrição. Então, uma outra forma alternativa é realmente fazer essa descrição escrita e fornecer logo abaixo do vídeo algumas regrinhas da ABNT para o uso da legenda, né? Quando a gente vai legendar os vídeos. Limite de 2 linhas por legenda. Centralizar na parte inferior da tela, sempre colocar aqui na parte de baixo. Cada linha pode ter 35 caracteres, com um total de 70, já que é no máximo 2 linhas. Evitar o uso de fontes sem serifas. Não, calma, usar as fontes sem serifas, porque fontes serifadas são fontes, é, não são fontes acessíveis. E aí um outro ponto também são os conteúdos de áudio, que todos os conteúdos que for em áudio, fornecer também o roteiro ali, um arquivo para download ou um link com toda a transcrição. Vamos dizer assim, você tem um podcast, né? É um conteúdo totalmente em áudio. Como uma pessoa com deficiência auditiva vai poder ter acesso àquele conteúdo? Então, você pode, se você disponibilizar o roteiro, e o roteiro é diferente. A gente faz um roteiro, né, na criação ali, com todas as falas e tudo mais. Esse roteiro que a gente disponibiliza vai ter as, as narrativas todas feitas, mas também vai ter a sinalização. Entrou uma música e explicar como é essa música. Uma música leve, tranquila, sei lá, é, trazer um pouco dessa essa sonoridade para que a pessoa possa compreender o que está ali no áudio, para que ela não perca nenhuma informação. Então, precisa ser um roteiro bem detalhado. Um outro ponto são os avatares e os intérpretes de Libras, tanto nos vídeos quanto nos sites. E existe uma observação aí. Os avatares eles não são totalmente acessíveis. Mas a gente também, não é que eles não sejam totalmente acessíveis, é o que acontece. Eu trago para vocês aqui um pouquinho de como inserir essas acessibilidades nas redes sociais, né? Com o desenvolvimento das redes sociais, foi necessário se criar espaços para que essas acessibilidades fossem inseridas. Então, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o X, o antigo Twitter, foram inserindo aos poucos algumas ferramentas de acessibilidade. E as ferramentas de acessibilidade que a gente tem disponível são na descrição de imagem. Agora, eles também disponibilizam de legendas, né? O Instagram, é, se você, eles, tanto no Reels, eles geram legendas automáticas, se você ativar, e tanto nos Stories também. Mas aqui eu vou falando da descrição da imagem. No Instagram, você vai clicar em nova publicação, e aí você vai subir a imagem, né? Vai clicar em configurações avançadas. Depois de configurações avançadas em acessibilidade, que logo abaixo tem assim, descreva o texto alternativo. Aí você clica e ali vai aparecer esse campo, né? Aqui, que aí tem a imagem do lado, e você vai inserir a descrição da imagem. Por quê?
Porque quando o leitor de tela da pessoa com deficiência visual passar por aquela imagem na rede social, ele vai ler primeiro essa descrição da imagem e depois a legenda. Então a pessoa vai compreender o conteúdo que está na foto, ou no card, ou no gráfico, e vai entender a informação da legenda. Então, é muito importante inserir essa descrição de imagem, até porque as redes sociais, elas são muito visuais. Então, para que as pessoas possam compreender esses conteúdos, a gente às vezes utiliza tanto da imagem quanto do texto. Então, tudo isso precisa estar escrito para que as pessoas possam compreender. E aí, no segundo ponto, né, no Facebook, também traz essa ferramenta que é, aí você vai clicar em criação de publicação, depois em editar, tem texto alternativo, é, e aí o que acontece? No Facebook, eles têm uma inteligência artificial dentro do Facebook que faz essa descrição automática nos, é, nas imagens. Mas é sempre bom dar uma olhada nessa descrição da imagem, porque geralmente as inteligências artificiais, hoje com a evolução, elas fazem essa descrição de imagem, mas elas trazem uma descrição de imagem muito básica mesmo. Elas trazem, às vezes, tipo, uma descrição de tipo assim, uma imagem de uma mulher em pé. Ela tá onde, vestindo o quê? Às vezes tem alguns elementos, alguns detalhes que são importantes se colocar. Então, a inteligência pode lhe auxiliar, mas sempre você pode olhar a descrição dela e acrescentar e modificar ali. Para se deixar mais redondo, mais descritivo. Ela só me pediu. Tô te pedindo. E aí depois você clica em salvar e publicar. Tu consegue tirar? Um outro ponto, um outro ponto é no X, né? No antigo Twitter. Que aí quando você vai subir, você vai clicar o que está acontecendo. Lá é assim, o que está acontecendo. Depois que você subir a imagem, vai ter esse botão chamado Edit no lado. Para mim está no lado direito, né? Mas no lado direito, a palavra edit, aí você clica, e em cima vai ter Alt, que aí é a parte da descrição, e você vai inserir a descrição de imagem e depois postar. E isso também vai para o LinkedIn. Aí no LinkedIn, você vai clicar em começar, começar a publicação, e logo abaixo da imagem vai ter texto alternativo, você vai clicar e vai inserir o texto alternativo e depois botar em concluir, porque vai postar. E aí eu finalizo aqui a aula. Agradeço a presença da Larissa, agradeço a presença de todo mundo que esteve aqui até agora, que ouviu a nossa aula. Peço para que novamente vocês depois comentem, tudo mais, sigam o trabalho dela, mais do que necessário, vital para os tempos de hoje.